Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos nossos convidados para estarem aqui prestando esses esclarecimentos para nós, doutor Valdir, doutor Renato, doutor Leonardo, boa tarde, bem-vindos à Casa do Povo. Eu inicio a minha fala dando graças a Deus que não aconteceu uma tragédia. Eu tenho fé, sou pastor evangélico, e nós oramos em todos os cultos, e por que não dizer todas as noites, para que Deus dê à nação brasileira tempos de paz e de alegria. E quando a imprensa noticiou esse ato, que para mim é terrorista, e eu fico aqui pasmo agora em saber que não foi considerado como um ato terrorista, e eu não sou jurista, sou apenas pastor, né? Porque quando se diz que alguém com uma bomba não provoca um ato terrorista, mas diz que pessoas sem bomba, sem armamento pesado, vestindo verde e amarelo, tentam entrar na Praça dos Três Poderes, e eles são terroristas, aí dá um nó na minha cabeça, eu imagino na cabeça de quem está assistindo agora a TV Senado. Mas não é esse aqui o foco da minha palavra. Então eu dou graças a Deus que esse ato não foi concluído, por ele ter protegido as pessoas, por ter, de alguma forma, usado o seu anjo da guarda, para que isso pudesse... Hoje está sendo aqui falado de outra forma, né? Apontando para um futuro, quem sabe, ilações, mas graças a Deus não aconteceu. Eu tenho profundo respeito pela polícia, seja ela de qualquer área. Desde a minha infância eu fui ensinado a respeitar. Eu me lembro do meu avô, devoto de Nossa Senhora, indo até a Aparecida do Norte e trazendo para mim de presente 2 revólveres que a gente colocava na cintura e brincávamos de bandido e mocinho. Nenhum dos meus amigos queria ser o bandido, todo mundo queria ser o mocinho, porque o mocinho se espelhava no policial fardado que estava na rua. Mas, sobre os assuntos de hoje, eu queria aqui fazer perguntas simples e diretas ao senhor Renato, a princípio. Senhor Renato, houve qualquer movimento dos autores da tentativa de explosão da bomba, através do estudo que o senhor fez, para que eles pudessem, de alguma forma, desarmar o explosivo e, consequentemente, impedir a explosão? Houve algum momento, houve algum indício de que isso tenha acontecido, que teriam deixado algum tipo de vestígio, que eles quisessem desarmar a bomba? Houve isso ou não? Não, eu não encontrei nenhum vestígio que indicasse nesse sentido. É lamentável, então, mostra que não houve nenhum tipo de arrependimento da parte deles. Segunda pergunta, o senhor teve algum contato com as pessoas que foram acusadas? George Washington, o Alan, houve contato físico com o senhor com eles? Não, senhor. Só para esclarecer essa parte da investigação, né, e das prisões, é coordenada e feita pelo delegado de polícia, e a nossa parte pericial fica com os vestígios materiais. E nesse caso especificamente eu não tive contato direto com nenhum dos acusados. Tá, muito obrigado. O senhor Leonardo, o senhor, eu vou fazer perguntas e algumas delas o senhor já até respondeu, mas gostaria que respondesse de novo para que ficasse bem registrado e gravado na memória de todos. O senhor inquiriu algum desses indivíduos que cometeram esses atos? O senhor Washington, o Alan, o senhor os inquiriu pessoalmente? Quanto ao Washington, não. Né, ele estava preso, ele foi até requisitado e foi transportado até o DECOR para uma reinquirição, só que ele foi acompanhado de advogado e preferiu permanecer em silêncio. Tá? Quanto ao Alan, eu não fui o autor do interrogatório, porém eu acompanhei. Né? O senhor acompanhou, mas o senhor o inquiriu também ou não só acompanhou? Não, acompanhei, o outro delegado fez o interrogatório. Tá, porque eu ia fazer algumas perguntas que infelizmente então, o senhor não pode me responder. Eu ia perguntar, por exemplo, se em algum momento algum dos dois disseram que tinham algum tipo de intimidade com o presidente Bolsonaro ou com alguma autoridade constituída, mas como o senhor não os inquiriu, o senhor não tem como responder essas perguntas. Em algum momento, e aqui eu busco o depoimento no flagrante, porque o senhor citou aqui sobre esse depoimento. O depoimento dele, ele cita 2 pessoas, e o senhor, gostaria de saber se o senhor tem conhecimento se essas pessoas foram encontradas. Uma foi uma mulher desconhecida que sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia de Taguatinga. O senhor sabe se essa mulher foi encontrada? Isso é alvo de uma nova investigação nesse inquérito que encontra em sigilo. Né? Essa seria uma das pessoas às quais a gente tem tentado identificar.
Tá, a segunda pergunta deve ter a mesma resposta. Um manifestante desconhecido que estava no QG, que entregou um controle remoto e 4 acionadores. Também. A mesma coisa, né? Pois bem, essas eram as minhas perguntas e eu queria aqui agora só concluir deixando umas palavras. Há uma máquina de destruição de reputações no nosso país. E ela começa, talvez, por conta da política. Todos nós sabemos que o impeachment ou uma CPI são instrumentos constitucionais, mas a natureza deles, a natureza é política. E associar pessoas a políticos para destruir as suas imagens chega a ser até cruel. Se não me falha a memória, eu apelo aqui ao meu querido irmão Marcos Rogério, que é o nosso intelectual em plantão, se não me falha a memória, foi Clausewitz que disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Antigamente, as pessoas, quando brigavam, as nações brigavam, as aldeias brigavam, iam até o derramamento de sangue, às vezes de fato. Então, o homem civilizado moderno criou a política. Então, Clausewitz disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Não é justo você sofrer por uma coisa que você não fez. Tudo que eu vejo aqui até esse momento é a ação de lobos solitários. Lobos solitários que já estão sendo punidos, graças a Deus. Bandido tem que ficar atrás das grades. Pessoas que colocam a população em risco, crianças, mulheres, a estabilidade de uma cidade, de um país todo, tem que ficar atrás das grades. O que não pode ser feito é a injustiça de tentar associar essa pessoa ao presidente Bolsonaro, por exemplo. Eu já sofri na pele tal injustiça. Eu e alguns amigos que estamos aqui. O país ficou paralisado ano passado com uma deputada que matou o marido. E aí a imprensa toda, inclusive, já existem filmes sobre isso, e fazem questão, os cineastas, a grande imprensa e aqueles que são nossos algozes, em colocar a nossa imagem ao lado da pessoa como se nós tivéssemos culpa de, em algum momento da vida, termos estado ao lado da pessoa. Eu preguei no evento lá no Rio de Janeiro por 11 anos, que era liderado pela Flor de Lis e pelo Anderson. Eu frequentava a casa dos dois, eram amigos. Pegou todo mundo de surpresa. Mas a imprensa e os nossos inimigos pegam a imagem assim, olha de quem era um amigo. Eu sou pastor de igreja, e igreja trabalha com recuperação de pessoas. Um belo dia eu estou na minha cidade, sai no jornal da cidade. Membro da igreja do pastor Feliciano matou o pai e a mãe. Que culpa tenho eu que o membro matou o pai e a mãe? O que foi que eu fiz? Estender a mão para essas pessoas, mas a notícia falada e a forma como se é exposto é para destruir a imagem daqueles que as pessoas não amam. Isso, então, é injusto. O que está sendo feito nesse momento é traçar um paralelo que não existe. Para mim, não existe aqui a cronologia do golpe. Existe a coincidência maldita desses fatos. E uma pessoa que, infelizmente, deve ser desequilibrada, uma pessoa que, infelizmente, deve ter assistido filmes demais e que não conseguiram, até esse momento, provar nada sobre ela. Há uma carta que o senhor Leonardo encontrou no celular dele, e eu já ouvi o senhor aqui falar, e eu termino aqui fazendo essa pergunta. O esboço daquela carta, que é endereçado ao presidente Bolsonaro, foi entregue ao presidente Bolsonaro, quando foi feito, quando vasculharam e fizeram os apontamentos, esse esboço foi encaminhado para o celular do presidente Bolsonaro? Pelo menos esse esboço que estava no celular, não. Não sei se de outra forma isso pode ter sido entregue, mas então, o que consta nos autos não foi entregue. Então eu faço uma outra pergunta. Dentro desse celular que vocês pegaram, alguma mensagem foi encaminhada ao presidente Bolsonaro? Não. Não. Alguma mensagem foi encaminhada a alguma autoridade próxima ao presidente Bolsonaro? Na extração do celular dele consta ainda mais 2 manifestações, mais ou menos nesse sentido, que ele teria enviado para o perfil de Instagram do Exército e de outras 2 autoridades. Mas celulares particulares? Não. Enviou para o perfil de Instagram, aquela mensagem que a gente manda para o Instagram é público, das pessoas. Isso, público. Eu tenho 3 milhões de seguidores. E não consta também no celular dele alguma resposta dessas autoridades a essas manifestações. Então eu termino aqui dizendo que o meu pensamento ainda é esse. Não houve tentativa de golpe, houve essa coincidência maldita e que nós não podemos aqui praticar uma injustiça para tentar curar uma outra injustiça. Muito obrigado.